Fala, historicizantes! Professor Diego Oliveira aqui falando, e eu quero te chamar para mais uma aula, para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre tempo histórico. Qual é a definição de tempo histórico? Será que é a mesma coisa daquilo que a gente conhece hoje com o passar dos dias, das horas, dos meses, ou será que é algo diferente? Será que quando a gente fala sobre tempo histórico, a gente só está se referindo à idade antiga, idade moderna, idade contemporânea, ou você mesmo consegue fazer um tempo histórico a partir da sua história, da sua família? Será que quando a gente entende, quando fala sobre linha do tempo histórica, a gente só está se referindo à idade antiga, idade média, idade moderna, ou você também consegue criar uma linha do tempo histórica da sua vida, da sua família, da sua comunidade? Você vai aprender a criar essa linha do tempo histórica na aula de hoje. Eu queria te chamar, historicizante, aqui para minha tela do meu computador, porque eu quero te mostrar alguns pontos importantes desta aula. Queria trazer para você e mostrar para você aqui nossa temática de hoje, tempo histórico, mas não é tempo histórico, historicizante. E é tempo histórico? Tempo histórico refere-se a mudanças e permanências que ocorrem nas sociedades ao longo da história. Não se trata apenas da passagem dos anos, mas de como eventos e processos impactam a vida das pessoas e transformam culturas, economias e estruturas sociais. Portanto, não é meramente uma definição de uma data historicizante, não é meramente uma definição de 30 dias de um mês, é eventos significativos que moldaram a sociedade, que marcaram uma sociedade ou que marcou, que sabe, até a sua própria história. Então, esse tempo histórico, ele vai se referir aos eventos, aos processos que impactaram a vida das pessoas, da comunidade ao longo dos anos. E aí a gente vai entender que esse tempo histórico, ele tem duas definições. Primeiro, tempo histórico é diferente de tempo cronológico. Sim, qual a diferença entre os dois? Primeiro, tempo histórico, historicizante, é sobre isso que estamos estudando na aula de hoje, está relacionado às transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. Pode ser rápida ou também de forma mais lenta. Tem um outro tipo de tempo histórico, ou melhor, um outro tipo de tempo, que é o tempo cronológico. Esse tempo cronológico que muitas pessoas confundem com o tempo histórico, porque o tempo cronológico é o que a gente conhece como a passagem do tempo, em segundos, em minutos, em horas, a quantidade de dias de um calendário, a quantidade de anos. Então, esse tempo cronológico ele se difere totalmente de tempo histórico. Se o tempo histórico está marcado por evento significativo, por transformações nessa sociedade, o tempo cronológico é marcado por datas, é marcado por períodos no sentido de organização desse tempo, organização de datas, em que a gente utiliza relógio, em que a gente utiliza calendários, é, em que está definido a partir de datas e também de anos. Então, primeira coisa que você precisa entender a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico. Mas aí a gente avança aqui, porque esse tempo histórico, o que marca ele? O que a gente vai olhar para dizer assim, aqui é um tempo histórico, que é as mudanças e as permanências. Por exemplo, mudança histórica ocorre quando as transformações, ou melhor, a transformação significativa em uma sociedade. Por exemplo, recentemente o contexto de uma pandemia, em que mudou completamente a forma com que as pessoas se locomoviam, a forma com que as pessoas conversavam. Então, esse marco, ele marcou um tempo em nossa história que com certeza irá entrar nos livros didáticos aí ao longo dos anos.
o contexto da pandemia do coronavírus, que afetou todo mundo. Um outro exemplo, a a invenção da internet mudou a forma com que nós nos comunicamos. Talvez um dos principais pontos de mudanças também, dando um outro exemplo para você, é o contexto da Revolução Industrial, que foi a partir da Revolução Industrial que as pessoas começaram a produzir em uma larga escala, quando antes era feito ali de forma manual. A gente vai aprender um pouquinho mais à frente sobre isso. E também a gente define aqui as permanências históricas, que é aspectos que se mantêm ao longo do tempo, mesmo com as mudanças ao redor. Exemplo, tradições culturais, a forma de fazer um acarajé, a utilização das vestimentas das baianas de acarajé, a a capoeira, e mesmo sendo um aspecto lá do período colonial, ainda é presente no seu modo de jogar, no seu modo de ser, nos dias atuais. Aí a gente avança aqui para entender qual é o papel da linha do tempo. O papel dessa linha do tempo, primeiro, é uma ferramenta visual que serve para organizar eventos históricos em ordem cronológica. Então, é, que eu e você consiga estudar determinados fatos históricos de uma forma organizada, foi preciso criar uma linha do tempo histórica, que a gente consiga localizar os fatos históricos dentro do tempo. Isso possibilitou ajudar a compreender a sequência de fatos e identificar relações entre elas. Por exemplo, não dá, ou melhor, é difícil você estudar a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, é difícil você estudar a Segunda Guerra Mundial sem antes ter estudado a Primeira Guerra Mundial, porque o contexto da Segunda Guerra Mundial está diretamente envolvido com o que foi a Primeira Guerra Mundial. Outro exemplo, a linha do tempo histórica do Brasil, que ali marca 1500, que é a chegada dos portugueses, 1822 a independência, 1889 a proclamação da República e assim sucessivamente. Lembrando, o papel da linha do tempo é ajudar a localizar fatos históricos dentro do tempo. E aí, avançamos aqui para entender melhor quais são. Isso aqui é um ponto importante, historicizante. São as divisões do tempo histórico. A história está dividida. Os historiadores, eles dividem a história. Como nós, historiadores, separamos a história. Primeiro, essa é uma divisão que é totalmente eurocêntrica, ou seja, feita da Europa para o restante do mundo. Então, em muitas definições aqui, o que marca é acontecimentos que aconteceram no contexto da Europa e não no contexto, por exemplo, do Brasil, da América do Sul. Então, essa é uma linha do tempo histórica para a humanidade, mas que é uma linha do tempo histórica eurocêntrica. Por exemplo, primeiro ponto aqui que eu discordo dessa linha do tempo histórica, que é o que normalmente a gente conhece como sendo a linha do tempo histórica oficial. O que marca a entrada da Idade Antiga é a invenção da escrita. Aí eu pergunto para vocês, porque antes da Idade Antiga é a pré-história. Pré-história dá a sensação de que é algo que não existia, ou seja, pré, algo antes da história. E aí, na pré-história, entra a Idade Antiga. Aí eu pergunto para vocês, será que povos que não possuíam domínio da escrita não eram povos que possuíam e detinham a história, ou que não tinham história para contar, mesmo que não possuíam, mesmo que não detinham o poder, o domínio da escrita, é algo que a gente precisa pensar. E aí, a história, a divisão da história está separada da seguinte forma: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Lembre-se, o que marca a mudança de um tempo histórico não é datas, são eventos significativos que mudaram uma sociedade de forma permanente ou temporária. Por exemplo, o que vai marcar a entrada da Idade Moderna é a queda do Império Romano do Ocidente. O que marca a chegada da Idade Moderna é a tomada de Constantinopla.
Vou repetir. O que marca a entrada da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente. Já o que vai marcar a entrada da Idade Moderna é a tomada de Constantinopla. Já o que marca a Idade Contemporânea foi a Revolução Francesa, porque a partir da Revolução Francesa muda-se a forma com que a sociedade pensa com relação à política, com relação à própria sociedade, à economia, através ali da Revolução Francesa. Surge uma pergunta: a Idade Contemporânea é a fase atual que nós estamos hoje. Surge a pergunta: será que entraremos em um novo período histórico? Aí eu digo para você, historicizante, eu como historiador, eu posso dizer que muito provavelmente teremos outros períodos históricos. O que vai marcar, talvez chegará a algo que vai marcar a mudança, mas me parece, meu pensamento, que a despeito dessas novas tecnologias 5G, 6G, vai acontecer algo que vai mudar completamente a forma com que essa sociedade ela se porta, se pensa e age, dando início, quem sabe, a um novo período histórico. Alguns já tentam colocar novos períodos históricos aí, a despeito dos eventos que aconteceram nos últimos anos, mas, de fato, nada oficial ainda dentro da linha do tempo oficial da história. E aí, historicizante, a gente entra em outro ponto que é importante: o tempo em diferentes culturas. Esse tempo, a gente entende que aqui no Brasil, como sendo em outras culturas ao redor do mundo, existe uma forma diferente de medir esse tempo. Por exemplo, os maias lá no passado e os egípcios antigos criaram calendários complexos baseados em observações astronômicas. Por exemplo, os povos indígenas, isso aqui a gente está se referindo aos povos indígenas, especificamente da região aqui do Brasil, principalmente na região ali do Amazonas, medem o tempo por estações do ano, ciclos da natureza e tradições orais. E também tem os calendários chineses. O calendário chinês que é baseado em ciclos lunares e solares, como o zodíaco chinês. Aí entramos em outro ponto que a gente precisa chamar bastante sua atenção: tempo histórico da nossa vida. Professor, será que esse tempo histórico ele só é medida a partir da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna? Eu digo, historicizante, não. Você também consegue criar uma linha do tempo histórica da sua vida. Por exemplo, a história da sua família. Você quer desenvolver um documento, desenvolver um artigo, desenvolver, quem sabe, uma pesquisa a despeito de como você vai criar essa linha do tempo da história da sua família. Você pode fazer também, tranquilamente. História da comunidade. Exemplo, uma história pessoal, como a tecnologia mudou em poucos anos a vida da nossa comunidade, a vida da nossa cidade. Isso é importante também, através da linha do tempo histórica, você consegue fazer essa pesquisa, ter esse entendimento a respeito da linha do tempo histórica, seja familiar, seja da sua comunidade, ou seja sua mesmo pessoal. Entramos aqui, historicizante, para a gente entrar na prática mesmo aqui, chegando ao final desse vídeo, para mostrar para vocês como você pode criar a sua linha do tempo histórica. Por exemplo, o que você vai fazer? Primeiro, crie uma linha do tempo pessoal. Você vai criar uma linha do tempo sua, a partir de você aí, com pelo menos 5 eventos importantes. Por exemplo, se você nasceu no ano de 1993, é um marco importante, você pode botar como marco inicial ali, 1993, primeiro ponto dos 5. Diga aí um outro ponto importante, pense em um outro ponto importante, um outro evento importante ao longo da sua vida até aqui. Por exemplo, a data que você conseguiu dar os primeiros passos, a data que porventura você conseguiu ler as primeiras palavras, quem sabe a data em que marcou ali o seu casamento, quem sabe a data ali onde marcou ali, onde você teve o seu primeiro filho ou seus filhos, você pode colocar dentro desses marcos históricos. Lembre-se,
Tempo histórico são acontecimentos que marcaram a vida, seja sua vida pessoal, seja a sociedade no contexto da sua comunidade, da sua cidade, ou de um estado, ou também um país. Sugestão, aqui eu botei algumas sugestões para você. Por exemplo, nascimento, primeiro dia na escola, uma viagem especial, um hobby importante. Você pode definir como sendo marcos importantes ao longo da sua vida. Então, exercite isso aqui, historicizante, para que você consiga entender claramente o que é tempo histórico. Tempo histórico. Eu espero, historicante, que você tenha aprendido no nosso resumão aqui sobre tempo histórico. Eu queria trazer para você, mostrar para você que nem tudo, nem tudo a gente consegue marcar e definir da nossa vida como sendo importante nessa linha do tempo. Aí seria preciso uma linha do tempo gigantesca. Mas você pode fazer o exercício de começar com cinco marcos importantes para você criar essa linha do tempo histórico. Lembre-se, tempo histórico é diferente de tempo cronológico. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão sobre o que é tempo histórico. Já peço para vocês, historicistas, que estão me acompanhando aqui, que já dê aí um joinha, coloque como gostei e também, se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição para que a gente continue avançando aqui com constância e também qualidade. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos!